Shalom, que bom compartilhar com vocês este momento muito especial para nós da Igreja Evangélica Campo Grande, com o programa IECG para você. Obrigado por acompanhar a nossa programação de segunda a sexta aqui na Rede Super. Deus abençoe você e cada dia você seja edificado por uma palavra de fé, de esperança, de despertamento espiritual. É muito importante que você saiba que a exclusividade da salvação está numa pessoa e essa pessoa se chama Jesus. Também é importante que você saiba, entenda e compreenda que todas as pessoas pecaram e nasceram separadas de Deus. O pecado original, o pecado de Adão. Mas em Cristo Jesus nós somos agraciados e reconciliados com o Pai. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode dimensionar este amor de tal maneira. Foi assim que Deus nos amou. O amor de Deus está sendo derramado sobre as nossas vidas. Fomos alcançados pelo seu amor e pelo seu amor regenerados, restabelecidos de volta na presença dele. Queremos que você seja abençoado e edificado em cada um dos nossos programas, de segunda a sexta, aqui na Rede Super. Continue conosco, nós temos uma programação especial, uma palavra de fé e de esperança que vai ser ministrada, louvores, adoração, testemunho e no final eu estarei orando por você. Deus que te abençoe, bom programa. Graça e paz, seja bem-vindo a mais um programa IECG para você. É muito bom ter a sua companhia conosco e nós esperamos sempre abençoar a sua vida através da nossa programação. Fique ligado, no programa de hoje nós teremos uma matéria com o MIA, Melhor Idade Ativa, um dia de atividade que eles tiveram, também uma palavra abençoada do nosso apóstolo e no final, aquela oração por você e por sua família. Continue conosco, nos siga também nas redes sociais e saiba de tudo que nós fazemos como igreja. Que Deus te abençoe. A gente procura, né, trazer pessoas para estarem palestrando, tipo nutricionista, até educador físico também, que às vezes é gostoso alguém que está, né, bem na área mesmo e trabalhando sobre isso, para eles trazerem, para eles verem a diferença, né? Até massoterapeuta nós trouxemos esses dias para elas fazerem uma atividade física, né, e fazer um pouco a massagem, um fazer massagem no outro. Agora, na Semana da Mulher, que vai, em março, a gente vai trazer agora o Dia da Beleza. A gente vai ter bastante coisa em março para elas. Eu gosto de fazer exercício, né? Muito bom. Sou muito ativa, assim. Tenho bastante vontade de fazer mesmo. Tudo aqui é bom. É bom. É uma diversão para nós, né? Desde quando eu comecei, está sendo assim muito importante para mim, estou tendo muito conhecimento, conheci novas pessoas, né? Porque eu ficava à tarde, ficava sem ter o que fazer, né? Então fui convidada para vir aqui e fui conhecendo novas pessoas, estou tendo entendimento mais sobre ter sabedoria e entendimento, né? Porque aqui, além das atividades físicas, nós temos a palavra, igual vocês viram aqui. Então é muito importante vir aqui. Eu estou adorando. O importante é que isso daqui desperta a gente. Às vezes, a maioria das vezes a gente sai de casa, para ser bem sincera, sem vontade. Depois que a gente está aqui, não tem vontade de ir embora.
porque isso aqui anima a gente, reanima as forças da gente, né? Com exercício, com conversa, dá risada. A gente se distrai muito aqui. Isso aqui é um momento de descanso e de relaxo para nós que se diz que é a terceira idade, mas não é a terceira idade, é a melhor idade. Melhor idade. Eu louvo a Deus por Ele ter me dado força para mim estar aqui. Já tive muito doente, mas já fui curado aqui na igreja, na hora do culto, assim. É um avivamento maravilhoso na minha vida. E eu sinto muito feliz de estar aqui, tá bom? Tenho 8 anos de ECG, né? E vou na célula, além de vir aqui. Então está sendo assim uma transformação na minha vida, na vida da minha família. E eu mudei completamente a minha vida. Muito, muito feliz. É uma felicidade assim que não tem tamanho. Assim, eu adoro minha igreja, amo minha igreja demais. Então, eu quero assim despertar a igreja, né? Porque muitas vezes eu encontro com um idoso na igreja e eu vou dar um abraço e vou convidar para o MIA e pergunto se ele já sabe do MIA, né? Da melhor idade na igreja. Tem gente que não sabe. Então, mesmo que passa no telão, as pessoas estão falando, a gente às vezes fala, o MIA, melhor idade ativa, né? Tem muita gente na igreja que ainda não sabe que nós temos essa atividade toda terça-feira. Então eu faço um convite para os filhos, né? Porque às vezes o idoso está lá, ele não presta muita atenção, mas que os filhos cutuque, traga teus pais, né? A gente não leva os filhos para a rede criança, traga teus pais para MIA, melhor idade ativa. Fevereiro, enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo é quem nos capacita para exercermos a nossa chamada. Quando nós estamos com sede, nós temos uma escolha a fazer: tomar água ou não. Você tem que decidir ser cheio do Espírito Santo. Toda quarta-feira de fevereiro aqui na IECG é um momento propício para que isso aconteça. Venha participar! Atender as nossas crianças, nós iremos reformar os banheiros do IECG Kids. E para isso nós estamos fazendo uma campanha para arrecadação de recursos. No domingo, dia 18 de fevereiro, nos cultos das 17 e 19 horas, nós teremos o Food Truck Grelhados de Rua. Compre o seu combo e participe! No dia 18 de fevereiro, domingo, nós teremos um culto especial de celebração nos 3 horários, com os pastores Lucas e Jaqueline Hayashi, da Igreja Monte Sião, sobre afiar e lançar as flechas. Venha participar com toda a sua família. Dia 24 de fevereiro é o dia do nosso último culto acústico da Juventude Relevante neste formato. E você não pode deixar de participar deste momento marcante, sábado, dia 24 de fevereiro, às 19 horas, aqui na IECG Centro. Shalom, eu quero apresentar a vocês alguns livros que Deus me deu a graça de escrever. Eu sei como é importante lermos e estudarmos a palavra de Deus, mas Deus também inspira homens para que a revelação que fora dada a estes homens seja compartilhada. Quando você se conecta a alguém que tem um entendimento, a revelação que esta pessoa tem, o entendimento que ela alcançou,
é transferido a você. Isso pode ser através de uma mensagem pregada ou uma mensagem lida através de um livro. E Deus me deu a graça de escrever 4 livros. Na verdade, já escrevi mais livros, mas publiquei 4 livros. Dentre os livros que eu já publiquei, eu tenho em minhas mãos O Poder de uma Conexão. Você pode se conectar a alguém. Na verdade, você pode até caminhar com alguém, congregar em uma igreja e mesmo assim não estar conectado a esta pessoa. É uma decisão pessoal se conectar a alguém. Você se conecta a uma pessoa ouvindo as mensagens desta pessoa, você se conecta a uma pessoa lendo os livros que esta pessoa escreveu e por esta conexão você pode ser ampliado e a unção que está sobre a pessoa que escreveu o livro, você pode receber daquela mesma unção. Eu quero compartilhar com vocês não apenas este livro, O Poder de uma Conexão, mas também o outro livro, Jardins, Vivendo uma Vida Abundante. A sua alma é o seu jardim. O que você planta e o que você recebe. Você pode plantar sementes através de palavras, através de pensamentos e também você pode receber palavras que podem, como sementes, serem plantadas no seu jardim, que é a sua alma. Muitas pessoas têm vivido dias de angústia na sua alma, uma alma perturbada, uma alma angustiada, um lugar árido, mas no seu jardim, que é a sua alma, pode se tornar um lugar aprazível, deleitoso. E neste livro eu compartilho como você alcançar uma alma saudável. Também Deus me deu a graça de escrever este outro livro, A Luz que me salvou, me libertou, me faz prosperar. O que é a luz? A luz é a revelação. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E conhecer a verdade é muito mais do que receber uma informação. Quando você lê alguma coisa, você está recebendo informação. Mas o desejo do meu coração não é apenas que você receba a informação através da leitura, mas a revelação que Deus deu a mim. A luz que me salvou, me libertou, me faz prosperar. Eu creio que esta palavra e esta mensagem, a mensagem deste livro, vai abençoar a sua vida e vai te ampliar em níveis de conquista e você vai entrar numa colheita sobrenatural. E por último, o livro Paz e Provisão. Aqui eu compartilho 7 passos, 7 princípios que vai conduzir você a uma vida plena, a uma vida abundante. Quando nós olhamos para o Jardim do Éden, no Éden não havia enfermidade e tampouco escassez de provisão. No Éden a paz era perfeita e ali não havia nenhum tipo de perturbação mental. E é isso que você pode viver. Eu creio que nós, em Cristo Jesus, podemos viver esta paz perfeita e esta provisão abundante. E através desses 7 princípios, você vai poder alcançar esta dimensão em Deus e viver plena paz e provisão plena. Deus que te abençoe com essas leituras, no nome de Jesus. Amém.
Graça e paz. O meu nome é Eliana Pereira França Garibe, meu esposo Eduardo Pisani Garibe, temos o bebê Matheus França Garibe e tenho outros 2 filhos, que é o Cauê e a Daniela. O ano de 2017, na nossa vida, foi marcado por milagres. Em 10 de agosto de 2017, nasceu o Matheus. Fizemos todos os exames, não tinha nada, não aparentava nada. Só no último exame que o médico disse que não sabia se era menino ou se era menina. Até então era menina. Aí uma dúvida surgiu na nossa cabeça. Como assim o médico não vai saber se é menino ou se é menina? Mas tudo bem, eu entreguei nas mãos de Deus, que a gente já tinha feito o exame, não tinha como ficar fazendo outro, né? Porque os custos são altos. E chegou o dia esperado do Matheus nascer, que então não era Matheus, chamava Rebeca. O nome era Rebeca, o qual eu já tinha escolhido. Só que nós escolhemos, mas Deus é que escolhe, não somos nós. Ele que dita tudo, né? E nasceu o Matheus, e no momento o médico pediatra foi examinar tudo e veio com a notícia que ele tinha atresia de esôfago. Até então nós não sabíamos o que era atresia de esôfago, né? Que não tem a conexão do esôfago com o estômago. E ele precisava urgentemente de uma UTI. E aqui em Mato Grosso do Sul em Campo Grande, só tem pelo SUS, não tem particular. Então não tinha vaga. Eu na sala de cirurgia ainda pedi para o meu esposo, empresta seu telefone. Liguei para minha líder de célula, a Isildinha, e expus a situação para ela. No momento ela já entrou em oração, aí depois surgiu a vaga, e no entanto eu tive ele normal, só que a placenta não desceu. Aí o médico falou, filha, nós vamos ter que fazer cirurgia, você não queria, mas vamos ter que fazer. Então, fui para a sala de cirurgia, meu esposo foi acompanhar ele, e eu entrei sozinha na sala de cirurgia, isso eram umas 9 horas da manhã, eu saí de lá, já era 1 e pouco da tarde. Tive 2 hemorragias. No momento que eu entrei na sala de cirurgia, eu falei assim, Deus, eu estou em tuas mãos, me sustenta. E ele, quando ele nasceu, eu só vi ele no momento e falei assim, Deus te abençoe, meu filho, e não vi mais. Então eu fiquei 3 dias hospitalizado e ele conseguiu uma vaga no hospital regional e ficou lá. E no dia seguinte, ele nasceu 10 de agosto, no dia seguinte ele já passou por cirurgia. A cirurgia era assim de alto risco. Aí, após 3 dias que me deram alta, eu fui visitá-lo. E a minha líder e a minha colega que me levou para a célula falou para mim assim, não vai visitar no momento, você está de resguardo, você tem que ficar forte para fortalecer ele. Aí eu pensei comigo e falei com Deus, como eu não vou visitar um filho? Como eu posso me permitir ficar nesse estado aqui em casa enquanto ele está lá? Eu falei assim, pai, me sustenta. E eu fui. No momento que eu cheguei lá, eu te juro que foi muito impactante, porque ele tinha mais ou menos eu não me acordo ao direito se foi 8 ou 14 aparelhos ligados a ele. Eu olhei aquilo, eu falei, pai, ele é teu filho, mas o Senhor trouxe ele até aqui, até agora, a gente não sabia de nada. Aí eu disse, ele é teu. E que seja feita a tua vontade. Ele está nas tuas mãos, Senhor. Se for para ele viver, que ele viva bem, com saúde. Se não, meu Pai, o Senhor faça a tua vontade. No momento que eu saí dali, foi uma entrega total. Eu liguei para a líder automaticamente entrou em contato com as intercessoras, né, com a pastora Neuza, com todos entraram em oração. E a recuperação dele
foi assim sobrenatural de Deus. Teve uma noite que a gente, no CTI pediátrico, os pais não podem permanecer. Então, tinha 3 horários de visita, diferentes. De manhã, às 13 horas e, se eu não me lembro, às 8 da noite, 8, 8 e meia. Eu comecei no primeiro momento a ir de manhã e todos os horários. Depois eu fui ficando muito cansada, até porque eu tinha que estar em repouso. Mas eu falei para Deus, Deus me fortalece. Eu falei para o meu esposo, eu vou ir de manhã e vou ir no final da tarde. Para orar, né? Primeiramente para orar por ele. E para deixar ele lá e saber que ele está bem, né? E uma noite dessas, o médico chegou para mim e para o meu esposo e falou, ele estava assim, ele estava muito inchado, muito inchado. O médico chegou e falou assim, um bebê muito difícil. E ele quis dizer que era para nós estarmos preparados para o pior, porque daquela noite talvez ele não passaria. Naquela hora que o médico falou assim, ele é um bebê difícil, na minha mente eu falei, ele não é um bebê difícil, ele é um bebê abençoado. Eu chamei meu esposo, eu falei, meu esposo, não recebe essa palavra no teu coração, que ele é um bebê difícil, ele não é um bebê difícil, ele é um bebê abençoado. E eu peguei na mão do meu esposo, a gente fez uma oração, ele estava muito inchado, muito inchado. E eu saí pelo corredor do regional e falei, Deus, ele está em tuas mãos, que seja feita a tua vontade. Abençoei a equipe médica, abençoei todos os bebês que estavam ali, sempre, né, em todas as orações. E entrei em contato com a minha líder, com a pastora Neuza, com as intercessoras, que foram muito importantes, pessoas direta ou indiretamente que a gente nunca viu na nossa vida, estavam em oração pelo Mateus. E no outro dia, quando a gente chegou, eu voltei para casa, aquele inchaço todo que estava nele, passou para o meu corpo. Eu cheguei em casa e parecia uma bola, de tão inchada que eu estava. Eu fui para o meu quarto, deitei, estava tão cansada que eu dormi. Mas eu não falei mais nada, só falei aquilo para Deus, falei, ele está em tuas mãos. No outro dia chegamos lá, de manhã, ansiosos. O médico chamou a gente, falou que teve uma intercorrência ou outra, mas que ele estava bem e estava totalmente desinchado. E desse momento, então, a recuperação dele foi fantástica, foi maravilhosa, graças a Deus, a Jesus, o Espírito Santo sempre nos acompanhando, e as intercessoras, a minha líder de célula, Isildinha, todo o grupo foi assim fundamental, porque se eu não tivesse esse respaldo por trás, eu não sei se eu teria essa força, como eu estou falando, porque parece fácil para falar, mas não é, porque passa um filme na nossa mente nesse momento, né? Parece que está vivendo tudo aquilo de novo. E hoje ele está com 4 meses, dia 10 agora, ele faz 5 meses, super saudável, ainda vai passar por mais 3 cirurgias, mas eu tenho certeza que Deus está sustentando o tempo todo. Um dia a enfermeira chegou para nós, o que é bonito de andar no caminho do Senhor, é que você não percebe que as pessoas estão te olhando, te observando. Uma enfermeira chegou para mim quando eu já podia ficar lá, né? Quando quando sai da intubação já pode ficar, os pais podem ficar, a mãe no caso. Uma enfermeira chegou e falou para mim assim, Eliana, aquele dia que o bebê estava muito mal, eu fui para casa e orei por ele. E eu achei que eu ia voltar e ele não estava mais ali, porque o quadro dele era crítico. Ela falou, só que eu observei uma coisa, vocês são muito religiosos, ela falou isso, essa palavra que ela usou. Eu falei assim, nós não somos religiosos, nós somos confiantes, nós confiamos em Deus. Aí ela olhou assim e falou, é verdade. Ela falou, eu fui para casa, olhei ele a última vez
E eu voltei no outro dia de manhã ansiosa, porque na minha mente eu ia olhar naquele lugar e ele não estaria mais lá. Ela falou assim, eu vi vocês orando, observei vocês orando, e a hora que eu voltei de manhã, ele estava totalmente desinchado. Naquele momento eu pude perceber que era um milagre de Deus. Então assim, esses testemunhos, teve um dia que eu estava muito cansada, eu acho que eu estava com a expressão muito cansada, porque é cansativo, né? Teve uma pessoa da área da limpeza, uma senhora, ela entrou comigo, ela falou assim, nunca tinha visto ela na minha vida, ela entrou comigo, ela falou assim, vamos dar glória à vida? Vamos dar glória à vida, e entrou comigo pelo corredor até o CTI pediátrico. E ele estava com um quadro crítico ainda, né? Então assim, nesses momentos a gente pode ver o agir de Deus. Eu confiei em Deus plenamente e nas intercessoras, nas orações. A igreja IECG, ela tem um grupo de intercessora que é assim maravilhoso. E todo o momento que a gente pediu oração, a gente teve resposta imediata. Então nós somos assim gratos primeiramente a Deus e a todas as intercessoras, a minha líder de célula, a todo o grupo. E eu quero agradecer, somente agradecer. Eu vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Tudo é possível ao que crer. O CETOC é o Centro de Treinamento, Oração e Comunhão da Igreja Evangélica em Campo Grande. Eu sonhei com isso há muitos anos e nós temos construído este sonho aos poucos. Já avançamos muito e vamos avançar ainda mais. A estrutura que nós já temos é uma estrutura muito linda, mas Deus tem colocado no meu coração ampliarmos os dormitórios. Nós não fizemos dormitórios coletivos grandes, são pequenos, exatamente para dar um conforto melhor. Os dormitórios com ar-condicionado. Nós construímos o nosso auditório, o auditório também todo climatizado. Pensamos em banheiros de uma forma diferente também. Eu sei que muitas vezes as pessoas elas vão fazendo um puxadinho aqui, um puxadinho lá, mas tudo que nós estamos fazendo no CETOC, estamos fazendo debaixo de um planejamento. Agora temos um sonho mais ampliado, onde nós vamos construir refeitórios com cozinhas industriais. E também temos um projeto para um auditório, onde teremos as nossas convenções, um auditório para 3.000 pessoas. Temos projetos também de mais estruturas de piscinas, para homens, para mulheres, crianças. E também temos o sonho das partes esportivas, que o campo de futebol, quadras de esporte. E eu tenho um sonho também, ter um lugar onde possamos ter saunas. Então a família vai poder desfrutar, já que já tem desfrutado. Esse é um sonho que Deus tem colocado no meu coração e gradativamente nós temos alcançado. Já avançamos bem, mas vamos avançar muito mais. E todas as pessoas, elas podem vir, conhecer, desfrutar conosco. E também toda sexta-feira, até a volta do Messias, nós temos estabelecido no CETOC uma noite de oração. Cada geração de 12 com seus discípulos assumiu o compromisso de uma sexta-feira por mês estar no CETOC. Então até a volta do Messias, toda sexta-feira à noite, temos uma jornada de oração, de intercessão pela igreja, pela cidade e pela nação. Então está estabelecido isso e temos visto o mover de Deus. Aqui também nós fazemos os nossos encontros, fazemos jantares, tempos de confraternização. Nós temos aqui um momento muito especial, que já por muitos anos nós fazemos um churrasco de comunhão do dia 7 de setembro. Tivemos um churrasco para 2.000 pessoas. É muita gente, mas tudo muito bem servido e vimos a alegria das pessoas nesse momento de comunhão também. Então o CETOC ele é multiuso, é oração, é treinamento, é comunhão e é oração. Fevereiro, enchei-vos do Espírito.
O Espírito Santo é quem nos capacita para exercermos a nossa chamada. Quando nós estamos com sede, nós temos uma escolha a fazer: tomar água ou não. Você tem que decidir ser cheio do Espírito Santo. Toda quarta-feira de fevereiro aqui na IECG é um momento propício para que isso aconteça. Venha participar! Atender as nossas crianças, nós iremos reformar os banheiros do IECG Kids. E para isso nós estamos fazendo uma campanha para arrecadação de recursos. No domingo, dia 18 de fevereiro, nos cultos das 17 e 19 horas, nós teremos o Food Truck Grelhados de Rua. Compre o seu combo e participe! No dia 18 de fevereiro, domingo, nós teremos um culto especial de celebração nos 3 horários, com os pastores Lucas e Jaqueline Hayashi, da Igreja Monte Sião, sobre afiar e lançar as flechas. Venha participar com toda a sua família. Dia 24 de fevereiro é o dia do nosso último culto acústico da Juventude Relevante neste formato. E você não pode deixar de participar deste momento marcante, sábado, dia 24 de fevereiro, às 19 horas, aqui na IECG Centro. Olá, eu quero apresentar a vocês os meus livros. Eu escrevi 4 livros. Na verdade, já escrevi mais livros, mas ainda não foram editados. Mas dentre os que eu escrevi, eu tenho este aqui que é o menorzinho, O Poder de uma Conexão. É tão extraordinário este livro. Você está a 3 ou 4 pessoas, de qualquer pessoa. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa, ela precisava falar com uma outra pessoa e ela foi conectada à pessoa de imediato. Isso foi tão extraordinário. Eu vendo o testemunho do PG, num aniversário que nós estávamos, a pessoa que completou ano admirava as canções e alguém que conectou o PG e ele gravou um vídeo e mandou e fez uma surpresa. Então aqui está algo tão extraordinário nesse livro, O Poder de uma Conexão. Quando você se conecta a alguém, você recebe daquela unção, há uma transferência que vem sobre a sua vida. E eu quero recomendar este livro para você. Você vai ler e você vai ser muito abençoado. Mateus capítulo 8, versículo 23. Mateus 8, 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Está falando de Jesus. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este homem? Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? A pergunta é: quem é Jesus para você? Jesus entra no barco com os discípulos e o propósito era chegar à terra dos Gadarenos. Aquele lugar chamado Gadara estava possuído por demônios. Eles agiam naquele território, dominavam aquele território. Eram principados, potestades, eram legiões de demônios. E Jesus então diz: nós vamos para outra margem. Ele entra no barco com os discípulos e surge uma grande tempestade. Diz que o barco era varrido de um lado para o outro e Jesus repousava.
repousava. E os discípulos, assustados, apavorados, eles se voltaram para Jesus e eles disseram: salva-nos. Eles clamaram: salva-nos, estamos perecendo, nós vamos morrer. Então Jesus se levanta e ele repreende os ventos, ele repreende o mar, e houve uma grande bonança. E eles olhavam uns para os outros e diziam: quem é este homem? Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O próprio Jesus, ele pega os discípulos e leva para uma região chamada Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe não era um lugar comum em Israel, era um lugar onde tinha ali muitos altares a deuses estranhos debaixo de uma influência grega. Jesus leva os discípulos, é um lugar de natureza exuberante, mas Jesus não leva os discípulos para um piquenique, ele leva os discípulos para uma experiência espiritual. Jesus vai colocá-los diante daqueles altares. Os judeus pouco entravam naquele lugar, porque para os judeus aquele lugar era os portais do inferno, porque ali se oferecia sacrifícios a deuses estranhos. Até hoje, quando nós vamos a Israel, em Cesareia de Filipe, lá no Monte Hermon, nas nascentes do Jordão, nós vamos encontrar ali os resquícios desses altares. Até hoje nós encontramos ali os resquícios desses altares construídos a esses deuses, uma entidade chamada Pan. Depois, se você buscar e pesquisar, você vai ver a deformidade que é essa entidade espiritual que eles adoravam. Também há altares a Zeus, debaixo desta influência helênica que havia naquele lugar. E Jesus está lá com os discípulos, e Jesus faz uma pergunta a eles: quem dizem os homens ser o filho do homem? O que as pessoas elas pensam a meu respeito? Então vem a resposta. Um grupo diz que tu és Elias, outros Jeremias, um dos profetas que ressuscitara. Então cada um tinha uma visão a respeito de quem era Jesus. E Jesus vai olhar para os discípulos que já caminhavam com ele e vai dizer: eu quero saber de vocês. O que vocês pensam ao meu respeito? Quem eu sou para vocês? Aí Pedro, que é Simão, debaixo de revelação do Espírito Santo, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele falou: bem-aventurado és tu, Simão, não foi carne nem sangue, mas o Espírito de Deus te revelou quem eu sou. E verdadeiramente eu sou o Filho de Deus, o ungido de Deus. A pergunta é: quem é Jesus para você? Para alguns, Jesus continua sendo aquele bebê que estava lá em Belém, que nasceu em Belém. Para alguns, Jesus continua sendo o Jesus histórico que ainda está ali crucificado. Para alguns, eles diziam simplesmente que Jesus era o filho de Davi. Quando Jesus ele expulsa um demônio, uma pessoa cega e muda, trouxeram a Jesus. Jesus repreende aquele espírito, e ele começou a ver, ele começou a falar, e eles questionavam e pensavam entre si: quem é ele? E alguns diziam: ele é o filho de Davi. Então, na concepção de alguns, Jesus era apenas o filho do carpinteiro ou um filho de Davi. Mas Jesus é muito mais que isso. Jesus ele é o Messias, Jesus é o ungido de Deus, aquele que veio para morrer na cruz, para nos redimir, para nos resgatar, pagando um preço pela nossa salvação, e pagando um preço e levando sobre si as nossas maldições. Abra comigo no Evangelho de Lucas capítulo 4, a partir do versículo de número 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito. E o que estava escrito? O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus assume a sua identidade. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor.
20. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Não é este o filho do carpinteiro? Jesus disse, e ele assume o que fora dito pelo profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres. E a boa nova, Jesus traz consigo esta boa notícia, quebrando os grilhões e as cadeias da pobreza na nossa vida, na nossa mente, na nossa alma e no nosso ser. A unção liberada através de Jesus que está sobre nós, para fazermos o que Ele fez e fazermos ainda obras maiores. Esta é a nossa chamada nesses dias: proclamarmos o Evangelho debaixo do nome poderoso de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Ele é muito mais do que o filho de José, o filho do carpinteiro, o filho de Davi. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias, Ele é ungido, com um propósito: trazer cura, libertação e restauração para toda a humanidade. Pergunta para o seu irmão: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus teve um encontro com uma mulher samaritana. Esta mulher samaritana cheia de dúvidas, e Jesus começa a falar com ela, e Jesus vai se revelando a ela, e ela diz assim, João 4 versículo 25: eu sei que o Messias, quando chamado Cristo vem, eu sei que o Messias chamado Cristo vem, quando Ele vier, nos explicará tudo. Sabe qual foi a resposta que Jesus deu a ela? Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Imagina isso. Eu sei que o Messias chamado Cristo, Ele vem, e quando Ele vier, Ele vai nos explicar tudo. E Jesus vai dizer a ela: eu o sou. Imagina essa experiência, Jesus se revelando, se manifestando a esta mulher: eu sou. Jesus vai se revelar a ela e vai falar de uma fonte poderosa que poderia jorrar do seu interior, estabelecendo uma conexão com o trono de Deus. Jesus vai se revelando, Jesus vai se manifestando, e Ele vai assumir a sua identidade, e Ele vai dizer assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Jesus é a luz do mundo. É Ele que traz a revelação, o entendimento e o discernimento para compreendermos quem Ele é e quem nós somos nele. Quando Pedro teve o entendimento de quem era Jesus, Jesus disse: agora eu vou falar quem você é. Eu vou mostrar quem você é. Tu és Pedro. Até então era Simão, uma identidade distorcida e uma concepção equivocada de si mesmo, um homem inseguro. Mas Jesus vai revelar uma nova identidade. A luz vai resplandecer sobre Pedro. Essa nova identidade vai se manifestar pela presença de Jesus. E aquele homem que outrora era tímido, medroso ou covarde, vai se tornar ousado e intrépido para proclamar as verdades de Jesus. Quem é Jesus para você? Pergunta para o teu irmão: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus, Ele é chamado para ir à casa de Marta e de Maria. Ouça, Lázaro estava enfermo, Jesus amava Lázaro. Só que quando Jesus chegou, Lázaro já havia morrido há 4 dias. Marta vinha ao encontro de Jesus. Jesus disse: o teu irmão há de ressurgir. Ela disse: eu sei que um dia, na ressurreição dos mortos, porque ela conhecia a doutrina bíblica. Jesus disse: ei, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Eu sou a ressurreição e a vida. Essa é a identidade de Jesus. Ele vai se revelando, Ele vai se manifestando. Ele é a ressurreição e a vida. Jesus, Ele fala em João 14, do 1 ao 5: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, estejais vós também. E ele disse: vocês conhecem o caminho. Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus olhou para Tomé e disse: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O nosso Jesus, Ele não está pendurado numa cruz. Ele morreu na cruz. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos. E hoje Ele está à destra do Pai e Ele intercede por nós. João o identifica como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por um ato de redenção, todos nós fomos alcançados. E hoje podemos ter comunhão com o nosso Deus. Há poder no nome de Jesus para curar os enfermos. Há poder no nome de Jesus para libertar os cativos e os oprimidos, dar vista aos cegos. Há poder no nome de Jesus. E Ele nos delegou este poder. E nós estamos aqui no nome dEle para proclamar salvação, libertação e cura sobre todas as famílias da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Há poder no nome de Jesus para nos curar, para nos restaurar, para nos libertar. E eu quero proclamar este poder se manifestando na sua vida, este poder se manifestando na sua casa, este poder se manifestando lá no seu trabalho. Que as cadeias do inferno sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Hoje nós estamos neste lugar, debaixo da autoridade do nome de Jesus, para proclamarmos as boas novas do Evangelho. Você pode andar em novidade de vida. O diabo quer deixar você aprisionado no seu passado, mas hoje você pode colocar uma linha, o teu passado e o teu futuro. Se desvencilhar completamente do seu passado pelo poder do sangue de Jesus que fora derramado na cruz do Calvário. Quem é Jesus para você? Os discípulos de Jesus, caminhando com Ele já há algum tempo, não tinham ainda tido entendimento e compreensão de quem era Jesus. Quem é este que até os ventos e o mar Ele ordena, Ele obedecem? Quem é este? O Espírito Santo de Deus há de trazer entendimento e revelação a você para compreender quem é Jesus. E compreendendo quem é Jesus, Jesus vai revelar quem você é nele. Você é uma nova criatura nele. As coisas velhas vão ficando para trás e tudo se faz novo. Diga poder no nome de Jesus. Diga poder no nome de Jesus. Todo o propósito do Pai em Cristo Jesus é para que tenhamos a vida eterna. A vida eterna. A vida eterna não começa quando nós formos para o céu. Já estamos na vida eterna. Nós não morreremos. Nós somos como que ressuscitados no Espírito, vivificados, para vivermos em novidade de vida. Há poder no nome de Jesus. Há poder suficiente para curar você, para libertar você, para transformar a sua vida por completo. Se renda ao poder do nome de Jesus. João capítulo 17 versículo 3. Atente para esse texto. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Observe comigo Atos capítulo 4 versículo 12, diz assim: em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação fora de Jesus.
A salvação não está no sistema religioso, a salvação não está numa outra pessoa. A salvação para a humanidade está numa pessoa, e esta pessoa se chama Jesus. Diga: a minha salvação está em Jesus. E porque nós cremos nele, nós somos salvos. Porque nós cremos no nome dele, nós alcançamos a salvação. Porque nós cremos nele, nós faremos as mesmas obras que ele fez, e faremos ainda obras maiores. Diga: obras maiores. Porque nós cremos nele, nós alcançamos a salvação. Porque nós cremos nele, nós faremos ainda obras maiores. Porque nós cremos nele, tudo que pedirmos ao Pai no seu nome, ele vai nos conceder. Tudo que pedirdes ao Pai no nome dele, você vai alcançar. Imagina isso. Ele deu a você como que um cheque em branco, dizendo assim, assinado, diz: preencha. Seja ousado em preencher. Seja ousado em preencher. Tudo que você pedir ao Pai no nome de Jesus, você vai receber. Em Jesus nós somos restituídos na comunhão com o Pai. Em Jesus nós somos restituídos a este relacionamento com o Pai, que fora quebrado no Éden pela transgressão e o pecado, o ato da desobediência de Adão. Mas através de Jesus nós somos reconectados ao trono da graça. Diga: eu acredito nisso. Diga: eu abro o meu coração e eu declaro que Jesus é o Senhor da minha vida. Diga: eu declaro que Jesus é o Senhor da minha vida. Dê um aplauso a Ele. Saia deste lugar debaixo desta consciência, entendendo e compreendendo quem é Jesus para você. Busque uma experiência com Ele. Ele quer se revelar a você, Ele quer se manifestar a você, e Ele quer revelar a você a sua identidade nele. Eu quero nesse momento compartilhar com você da nossa fé, da nossa esperança que temos em Cristo Jesus, e como Ele responde o nosso clamor, Ele responde as nossas orações. Nós temos orado pelas famílias, também temos orado a cada dia pela nossa cidade e pela nossa nação. Mais do que nunca, a nossa nação precisa das nossas orações, apresentando diante de Deus, para que todos os conflitos cessem e que haja paz nas nossas ruas. Vamos orar? Eu quero orar por você e juntamente com você orarmos pela nossa nação. Pai, te agradecemos e te bendizemos. Pelo teu cuidado, podemos ver o agir do Senhor, a mão do Senhor estendida sobre nós. Pai, mas eu entro em oração, intercessão e súplicas por aquele que me assiste, para que a tua mão de poder venha, trazendo cura, trazendo restauração e trazendo libertação sobre cada família. Também eu oro, Deus, pela nossa cidade, eu oro por Campo Grande, eu oro pelo Brasil. Deus, que venha a restauração plena sobre a nossa nação. Que a tua igreja seja levantada com poder e autoridade, manifestando a tua glória, trazendo cura e restauração sobre as nossas cidades e sobre o nosso povo. Eu oro a Deus agradecendo, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus que te abençoe. Shalom. Every tribe and every tongue, soon your eyes will see His King.